Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. Chegamos em nossa nona aula dessa maratona de estudos online. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, que tem curtido as nossas videoaulas, que tem comentado as nossas aulas, que tem respondido às atividades propostas nos formulários, que tem também nos enviado vídeo com os desafios propostos. Muito obrigado a você, aluno, por estar abraçando conosco a esse projeto. E aí, o que vocês estão achando? Quais as experiências que vocês estão coletando em relação aos estudos online? Você tem aprendido conosco de forma geral, com português, matemática, história, ciência? E conte um pouco para nós sobre essas experiências, pontos positivos e pontos negativos. Eu, quanto professor de matemática, é um prazer imenso estar acompanhando vocês durante esse período. Tenho todos nesse momento como meus alunos e tem sido um prazer imenso estar compartilhando um pouquinho daquilo que aprendi de matemática com vocês. Tenho aprendido muito durante esse período com a troca de experiência que tem havido entre mim e vocês. Então, um forte abraço a todos vocês que têm nos acompanhado. E um forte abraço também para algumas escolas que têm participado de uma forma mais ampla, em relação aos demais. A escola Oséias Cavalcante Batista, todos vocês que estudam na escola Oséias estão de parabéns por estarem nos acompanhando. A escola Joaquim Silveira, Vila Nova, a escola Joaquim Costa, a escola José Pablo, a escola Josefina Iris e a escola Jaime. São essas as escolas que têm participado de uma forma maior do que as demais. Então, forte abraço para todos vocês que fazem parte dessas escolas, tanto diretores, coordenadores, professores, alunos, todos vocês que junto conosco não têm deixado a educação parada durante esse período. Então, forte abraço para vocês e hoje vamos para a nossa nona aula de matemática. Lembrando que no próximo encontro será o nosso 10º encontro dessa maratona de estudos. E aí, nesse 10º encontro, eu irei propor um desafio para todos os anos letivos, 6º, 7º, 8º e 9º. E aguardo de vocês a resolução desse desafio. O vencedor desse desafio vai ganhar um brinde nosso aqui da Secretaria Municipal de Educação. Então, forte abraço para todos vocês e vamos iniciar nossa nona aula de matemática. Pois bem, gente, não esquecendo que o nosso componente curricular continua sendo matemática. E essa aula, ela tem como público-alvo vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Lembrando que essa aula, iremos ainda falar de porcentagem, encontra-se a partir da página 22 do livro didático de vocês. Vocês podem nos acompanhar através do seu livro didático e também baixar o livro didático através do link que deixamos aqui na descrição do vídeo. Então, o objetivo dessa aula é relacionar porcentagem crescente e decrescente com fator de aumento e de redução. Na aula anterior, nós iniciamos o nosso estudo sobre porcentagem. Nós vimos a forma de escrita, as transformações que podem e devem acontecer. Nessa aula de hoje, nós iremos abordar um pouquinho mais sobre as porcentagens. Nós iremos falar sobre o fator aumento e o fator redução. E você pode estar se perguntando o que é isso? Fator aumento e fator redução. Então, vocês já viram um anúncio em que diz que comprando um determinado objeto à vista, você obtém um desconto de 10, 20 ou 30, 50%? Isso é chamado de fator redução. Você irá pagar um valor menor que o valor normal daquele produto. Mas você também já viu que comprando a prazo, e principalmente às vezes de forma parcelada, você irá pagar um pouquinho a mais, chamado de uma taxazinha de juros. Então esse é o fator aumento. Então hoje, nessa aula de hoje, nós iremos entender o que é fator aumento e o que é fator redução em relação ao preço de um objeto relacionado à porcentagem. E aí, vamos lá? Então, em cada aula nós solucionamos uma das questões propostas no desafio da aula anterior. Hoje nós iremos solucionar a primeira questão proposta na aula anterior. Então, ela consiste em, na venda de um tênis de R$ 150,
um vendedor obteve uma comissão de R$ 12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? Então, nesse caso, nós estamos procurando a taxa percentual relativa à comissão que esse vendedor ganhou. Mas, especificamente, nós estamos querendo saber quantos por cento de 150, R$ 12 representa. E aí? De que forma você solucionou esse problema? Eu irei usar algumas habilidades para encontrarmos a solução desse problema, que talvez tenha sido diferente da que você usou. Mas o importante é que nós venhamos encontrar o mesmo resultado. Vamos lá? Então, esse problema eu irei solucionar explorando a regra de 3 simples, que nessa aula nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais. Explorando a regra de 3 simples, estudada no 7º ano, eu irei fazer o seguinte. Eu irei comparar 150, porque é o valor total do produto que foi comprado. Então, se é o valor total, eu irei comparar com 100. O denominador, nesse caso, ele representa o todo em porcentagem. O todo em porcentagem sempre será 100. Mas você pode estar se perguntando, e não tem valores superiores a 100? Tem aumento de 200%, de 300%, de 500%, mas isso deve ser estudado detalhadamente. Mas o todo sempre deve ser considerado como 100%. E aí eu estou dizendo que 150 sendo o valor total do tênis, ele está para 100. Assim como a igualdade representa essa proporção, assim como R$ 12, que foi o valor relativo à comissão, está para quantos por cento? Olha, então acima nós colocamos os valores relativos a reais. Nesse caso estamos falando de reais. Abaixo e sempre abaixo ficarão os valores relativos à porcentagem, taxas percentuais. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar essa razão. Eu posso cortar esse 0 e esse 0. Em cima fiquei com 15, abaixo fiquei com 10. Vocês sabem que os elementos de uma razão são chamados de antecedente e consequente. Então eu faço 10 vezes 12, porque é os meios vezes os extremos. Então eu faço 15 vezes x é 15x. E 10 vezes 12 é 120. A partir desse momento, nós escrevemos uma equação do primeiro grau com uma incógnita. E aí, para solucionar uma equação do primeiro grau com uma incógnita, é simples. Eu posso isolar o x sozinho antes da igualdade. Já tenho o 120 que está depois da igualdade. Aí, eu vou pegar o 15, que está antes da igualdade, multiplicando o x. Passa ele para depois da igualdade, dividindo 120. Função inversa. Então eu vou dizer que x é exatamente igual ao resultado da divisão de 120 por 15. Então eu estou dizendo que x é igual a 8%. 120 dividido por 15 dá 8. Então nós estamos dizendo que 8% ele representa exatamente R$12. E aí? Foi assim que você solucionou esse problema? Foi 8% que você encontrou para representar R$12 em relação a 150? Então, agora vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, como em nossa aula de hoje, nós iremos falar de fator aumento e fator redução. Na verdade, nessa aula de hoje, nós iremos apenas solucionar problemas envolvendo porcentagem. Em algum momento, nós iremos solucionar usando a regra de 3 simples. Em outro momento, nós iremos solucionar usando os decimais. Então, esse problema consiste em: apesar do grande potencial que possui, o Brasil recicla, por diversos motivos, apenas 13% dos resíduos urbanos que produz. De 500 toneladas de resíduos urbanos gerados, em média, quantas toneladas são recicladas? Aqui ela está dizendo que o Brasil produz 500 toneladas de resíduos e que dessas 500 toneladas de resíduos, aproximadamente apenas 13% são reciclados. O que é que ele quer saber? Ele quer saber quantas toneladas de resíduos são reciclados no Brasil.
Ou seja, esse problema, nós iremos abordar o inverso do problema anterior. Nesse problema, nós temos o todo, 500 toneladas, ele está para 100, e nós temos a porcentagem, 13%, em relação a esses 500. Agora, nós estamos querendo saber, em relação à quantidade de toneladas, quanto 13% de 500 representa. Vamos lá? Então, solucionando esse problema, o primeiro passo é nós fazermos assim. 13 está para 100, ou seja, 13 centésimos. 13 centésimos representa 13%. Nesse caso, nós estamos procurando 13% de 500. Olha, nós vimos na aula anterior essa representação de porcentagem em relação a decimais. Então, aqui nós estamos fazendo uma divisão de 13%. Quando nós fizermos essa divisão de 13%, o resultado nós vamos multiplicar por 500. Na matemática, geralmente esse di em relação a essas duas expressões representam uma multiplicação em relação a esses dois termos. Então, olhe, eu dividindo 13%, eu encontrei 13 centésimos. É a escrita, né? Nós vimos aqui 13 centésimos. Então, 13 centésimos multiplicado por 500, nós encontramos 65. Ou seja, nós estamos dizendo que o Brasil produz 500 toneladas de resíduos. Dessas 500, apenas 65 são recicladas. 65 representa 13% de 500. E aí, você compreendeu essa forma de explorarmos ou encontrarmos uma taxa percentual em relação a um valor já apresentado no problema? Então, nesse caso, nós exploramos o uso ou a representação da porcentagem em forma de decimais. Vamos sempre lembrar que quando nós temos uma taxa percentual que queremos escrevê-la em forma de fração, razão ou decimais, o símbolo de porcentagem representa no denominador 100. Então, 13% é 13 centésimo. 13 está para 100 ou 13%. E aí, ficou claro para vocês? Agora, nós iremos ver um outro problema envolvendo também porcentagem e que agora nós vamos explorar uma forma diferente de solucionar. Olhe, o problema consiste em João e Pedro estudam juntos na mesma turma da escola e pagam a mesma mensalidade. Como o pai de João pagou a mensalidade antes do vencimento, teve um desconto de 5%, que correspondeu a R$ 35, sabendo que o pai de Pedro pagou com atraso. Teve que pagar um acréscimo de 10%. Responda, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: qual é o valor da mensalidade em reais? O valor da mensalidade que os dois pagam é a mesma. Ele quer saber qual é o valor dessa mensalidade em reais. Depois, ele quer saber o seguinte: quanto o pai de Pedro pagou de acréscimo e no total. Ou seja, quanto ele pagou de juro por ter atrasado e no final, quando somou o juro mais a parcela, quanto ele pagou. Então você viu que esse problema está abordando o fator aumento e fator redução. E aí, nós iremos agora explorar habilidades da porcentagem para calcular esses valores. Vamos juntos? Então, solucionando esse problema, nós iremos explorar a regra de 3 simples. Eu costumo trabalhar com porcentagem usando a regra de 3 simples. Por quê? Porque a regra de 3 simples, no meu entendimento, ela é mais ampla para calcular valores em relação à porcentagem. Então, nesse caso, nós estamos procurando o valor da mensalidade. Nós temos o valor do desconto obtido por ele, que pagou à vista. Nós temos também a taxa percentual que esse desconto representa. Nós temos o inteiro em forma de percentual, sempre 100. Falta o valor da mensalidade. Por isso que eu costumo trabalhar com regra de 3 simples. Porque todos esses campos são relativos a um problema. Ou seja, em relação à porcentagem,
você só irá trabalhar com 4 campos. O campo aqui ele representa o inteiro, o todo, em relação a valores, nesse caso, em relação à mensalidade. Esse denominador, ele representa sempre o inteiro em relação à porcentagem, será sempre 100. Essa aqui acima vai representar, nesse caso, o desconto obtido em relação a uma taxa percentual aplicada, que nesse caso, essa taxa percentual é 5%. Então, com a regra de 3 simples, você pode encontrar o que estiver faltando naquele problema. Você só precisa saber qual é o lugar que a incógnita irá ocupar. Mas isso depende do que está faltando. Nesse caso, eu coloquei a incógnita X aqui acima do 100, porque é a mensalidade, é o valor total a ser pago. Então, nós não temos o valor da mensalidade, nós colocamos X no lugar dele. Aí nós escrevemos X está para 100, para o todo. Assim como 35, que é o valor do desconto de quem pagou à vista, está para 5%, que foi a taxa percentual de desconto que ele obteve. Aí nós escrevemos uma regra de 3 simples, iremos multiplicar os meios vezes os extremos. Então faremos x vezes 5 é 5x e 100 vezes 35. Então nós fizemos x vezes 5, 5x, 100 vezes 35, 3.500. A partir desse momento, passamos a ter uma equação do primeiro grau com incógnita. Estamos procurando o valor de x. Manteremos x sozinho antes da igualdade. Pegaremos o 5 que está no primeiro membro com a função de multiplicar o x. Passaremos para o segundo membro com a função contrária, dividir. Nesse caso, ele vai dividir o 3.500. Quando nós fizermos x é igual a 3.500 dividido por 5. Nós encontraremos 700. Estamos dizendo que a mensalidade desse colégio custa R$ 700. Nós já sabíamos que quem pagou à vista obteve um desconto em reais de 35. Esse desconto é 5% em taxa percentual. Ele é 5% de 700. Então, nós estamos dizendo que a mensalidade custa 700. Então, como nós já sabemos que a mensalidade custa 700, nós iremos calcular o valor que quem pagou à vista pagou. Ou seja, quanto ele pagou por pagar à vista. É simples, é. Nós podemos pegar 700 e dele retirar 35? Com certeza. Uma vez que a mensalidade sendo 700 e obteve um desconto de 35, é só subtrair. Mas aí, se você quiser, através da regra de 3 simples, já calcular direto o valor que foi pago, você pode. Então, nós vamos escrever assim. 700 é a mensalidade, encontramos agora. Ela está para 100, que é o valor total de quem paga em dias. Assim como X está para o valor de quem pagou, obtendo um desconto de 5%. Ou seja, quem pagou apenas 95%. Já que quem pagou antes do dia, pagou com um desconto de 5%. Se o todo é 100% e você pagou obtendo um desconto de 5%, você pagou 95%. Portanto, farei do mesmo jeito, meios vezes extremos. Mas, para facilitar, eu simplifiquei. Cortei um zero acima, outro zero acima, um zero abaixo, outro zero abaixo. Fiquei com 7 está para 1. Aí eu fiz os meios vezes os extremos. 1 vezes x é o próprio x. 7 vezes 95 é 665. Por duas maneiras diferentes eu encontrei que quem pagou à vista obteve um desconto de 5%, pagou apenas 665. Eu obtive esse valor com a regra de 3 simples e obtive também descontando, subtraindo de 700 o valor do desconto 35. E aí, está compreendendo essa ideia de trabalhar com o fator redução em relação à porcentagem? Vamos agora trabalhar com o fator aumento em relação ao mesmo problema. Então, quem pagou com aumento, nós já escrevemos assim. 700, que é a mensalidade, está para 100, assim como x está para 10. O que é que nós estamos calculando aqui? Vamos entender. Aqui, nós estamos procurando o valor em relação ao aumento, em reais. Nós estamos querendo saber
Quanto 10%, já que ele teve um aumento de 10%? De 700, já que nós encontramos que a mensalidade é 700, representa em reais. Aí, simplifiquei também. Cortei um zero acima, um zero abaixo, outro zero acima, outro zero abaixo. Se eu cortei 2 zero acima e 2 zero abaixo, fiquei com 7 e está para 1. Assim como o x está para 10. Multipliquei os meios vezes os extremos, 1 vezes x e 7 vezes 10. Quando eu multipliquei 1 vezes x, encontrei o próprio x. Quando eu multipliquei 7 vezes 10, encontrei 70. Eu estou dizendo que quem pagou com atraso, pagou com uma taxa de 10% de aumento, e esse 10% de aumento em relação aos 700 foi R$70. Logo, ele pagou 700 mais 70. Ele pagou 770. Então, gente, vocês viram que nós exploramos o fator redução e também exploramos o fator aumento. Ambos os problemas foram solucionados através de uma regra de 3 simples, que eu acho muito mais fácil trabalhar a porcentagem com regra de 3 simples, mas aí você explora a habilidade que você achar conveniente ou mais fácil para vocês. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar essa aula. Deixe o seu comentário aqui para que nós possamos saber o que você está achando das nossas aulas. Deixe também sugestões no formulário para que nós possamos melhorar sempre as nossas aulas. Não esqueça de solucionar o desafio proposto nos formulários. Um forte abraço e até o próximo encontro.